conteúdo de genética das populações, dentro dele, especiação. A aula passada nós falamos do equilíbrio de Heidenweiber e agora a especiação que está dentro do conteúdo de genética das populações. Continua com a gente. Para entrarmos nesse conceito de especiação, primeiro a gente vai entrar o conceito de espécie. E o que é especiação? Formação de novas espécies. Então, para isso, a gente tem que conhecer primeiro o conceito de espécie. Grupo de populações naturais que estão ou têm o potencial de estar intercruzando e que estão reprodutivamente isolados de outros grupos. Então, para isso, eles têm que estar intercruzando e essa relação entre eles tem que haver indivíduos férteis, tá? Não esquece disso. Eles têm que ter potencial de estar intercruzando e estão reprodutivamente isolados de outros grupos. E, além disso, eles têm que produzir indivíduos férteis. Esse é o conceito mais abrangente, segundo Ernest Mayr, o conceito de espécie. Continua com a gente. Aqui os tipos de especiação, né? O que vem na apostila de vocês e o que mais se apresenta no Enem, ou seja, o que mais cai no Enem. Especiação alopátrica, o nome alô, não esquece, já disse que tem que ter barreira geográfica. Essa barreira geográfica que pode ser uma faixa de terra, quando eu falo de indivíduos aquáticos, e pode ser uma cadeia de montanha, quando eu falo de indivíduos terrestres. E também pode ser um rio, quando eu falo de indivíduos terrestres. Então, essa faixa de terra, ela vai diferenciar aí o modo de vida, ela vai diferenciar aí o habitat. Diferenciando o habitat, ela diferencia o nicho desses organismos. E com isso, pode gerar aí com essa barreira geográfica, ela pode ser removida ou colocada, né? Essa barreira geográfica pode aí gerar novas espécies. Aqui é a especiação parapátrica. O que diz parapátrica? É a especiação ao lado, que acontece ao lado. Aqui diz muito sobre a questão do ambiente, quando uma espécie, um grupo de indivíduos de mesma espécie, um grupo pequeno que está dentro daquela espécie se afasta um pouco e consegue sobreviver com microclimas diferentes, né? E aí dentro de um mesmo espaço, de um mesmo ambiente, uma mesma espécie, consegue diferenciar aí a questão do nicho ecológico. Então, eu vou dar um exemplo aqui da mineradora, né, dos resíduos de mineradora. Existem ervas que conseguem sobreviver ao solo contaminado e outras que não conseguem. Então, aquela erva que estava ali, né, que conseguiu sobreviver mais próximo do solo contaminado do rio, ela vai se diferenciar daquela que vai ficar mais distante. Então, o que eu quero dizer com isso é que de uma espécie gerou duas. Como é que eu sei que gerou duas? É que quando eu coloco as espécies para intercruzarem, elas não geram mais indivíduos férteis. Então, é dessa forma que a gente sabe que surgiu uma nova espécie. A parapátrica, ela vai se diferenciar, ou seja, vai surgir uma espécie com a modificação desse ambiente dentro do mesmo grupo, ela não vai haver barreira geográfica, vai surgir uma nova característica e essa nova característica vai tornar essa espécie diferente da outra que era original. Essa daqui, a especiação simpátrica. Isso aqui a gente fala mais do polimorfismo, ou seja, essa espécie ela vai modificar a sua genética. E quando você lembrar da simpátrica, ela não vai ter também barreira geográfica. E o que é que vai acontecer aqui? É o conjunto de genes que vão se modificar. Uma espécie, por exemplo, que ela é tetraploide, ela vai se modificar liberando indivíduos 2Ns que podem gerar, esses indivíduos 2Ns, eles podem se reproduzir, certo? Assexuadamente. Então, nesse processo, vai surgir aí uma nova espécie com essa reprodução assexuada desses indivíduos. Então, quando a gente fala de especiação simpátrica, não há barreira geográfica, eu lembro da poliploidia, certo? Aqui também na especiação parapátrica não tem barreira geográfica, a barreira geográfica só está na alopátrica. Lembra? Alô, está distante, então tem aí uma barreira geográfica no ambiente. Continua com a gente. Especiação alopátrica, eu coloquei aqui um conceito, você vai observar aí o que eu acabei de falar, você vai confirmar aqui, continua. E aqui eu coloquei as causas da especiação alopátrica, né? Então essas causas de especiação alopátrica é justamente o isolamento geográfico, que é a primeira delas, a ação seletiva, a seleção natural que vai entrar aí, vai formar novas raças diferentes. Detalhe, gente, raças não é espécies. Isso quer dizer o seguinte, que existem várias raças de cachorro. Vou colocar um exemplo aí, os cachorros. Então, mesmo que os cachorros eles tenham várias raças, eles conseguiram manter o fluxo gênico. Então, com essa manutenção do fluxo gênico, eles conseguem intercruzar e gerar
outros cachorros, mesmo que seja uma raça diferente. Vamos supor que um bulldog tenha cruzado com o pastor alemão. Então pode nascer cachorros, e esses filhotes vão ser férteis. Por quê? Porque não são espécies diferentes, certo? Os cachorros se assemelham um pouco em relação a essa variação com os humanos, né? Tanto faz um brasileiro com um coreano. Vai nascer uma criança e essa criança vai ser fértil também, tá? Porque o que aconteceu aí? A manutenção do fluxo gênico. Continua aqui, ó, o isolamento reprodutivo. E esse isolamento reprodutivo, ele vai se diferenciar em dois. O pré-zigótico, ou seja, esse pré-zigótico é que o zigoto nem conseguiu se formar, tá certo? Então, as características anatômicas, pré-zigótico, por que anatômica? Porque vai ser diferença, como eu falei antes, a diferença aí do tamanho desse indivíduo para o outro, né? E aí vai diferenciar na cópula, vai ser difícil copular. O sazonal, o tempo de cópula do indivíduo, o tempo que ele vai agir na reprodução. E a questão etológica, né? O que é a questão etológica? A questão de encanto, gente. A questão de como é que esse animal vai atrair a sua fêmea, né? Alguns animais, alguns pássaros dançam para atrair as suas fêmeas. Os pássaros machos, como o pavão, ele dança para atrair a sua fêmea. Então é essa parte aí que pode estar aí desigual. E quando isso estiver desigual, é uma barreira pré-zigótica, né? Aonde a fêmea não aceita mais aquele encanto do macho e aí não consegue aí efetuar a reprodução. A barreira pós-zigótica, quais são elas? A inviabilidade do híbrido, né? Aquele híbrido lá, ele é estéril, como aqui o exemplo, ó, mecanismos pós-zigóticos, que é o jumento que cruzou com a jumenta, cruzou com o cavalo, nasceu um burro ou uma mula. Os dois são estéreis. Os dois não geram ninguém, tá? Então, sendo estéreis, esses daqui não são de mesma espécie, então eles são híbridos. Então, quando eu digo inviabilidade híbrida, é que esse híbrido aqui, que nasceu de duas espécies, não gera ninguém. E a esterilidade do híbrido, justamente sobre essa questão. O híbrido é estéril. O cavalo cruzando com a jumenta gera um indivíduo, mas esse indivíduo é um híbrido, certo? E esse híbrido aí é estéril. Continua. Aqui a especiação simpática. Esse tipo de especiação não ocorre devido ao isolamento geográfico, né? A simpática também não existe, ó, mesmo lugar, mesma pátria, certo? Pátria única. Então aqui o que é que acontece? Como eu falei, uma grande faixa territorial a ponto de diminuir o fluxo gênico. Então é esse fluxo gênico aqui que vai ser diminuído, tanto é que alguns pesquisadores questionaram a frequência com que esse tipo de especiação ocorre. A especiação simpática ocorre quando grupos dentro de uma população exploram novos nichos ecológicos. Isso pode ocorrer, por exemplo, em parasitas que experimentam um novo hospedeiro. Então, elas vão estar ali adquirindo uma nova forma de se alimentar, uma nova forma de se comportar dentro do ambiente e por isso mesmo vão se diferenciar. Aí o exemplo aqui de alguns insetos, né, que começam a se alimentar de frutas diferentes, começam a se reproduzir. Tem insetos que gostam de reproduzir dentro de mamão, insetos que gostam de reproduzir dentro de manga, dentro de goiaba. Então, esses diferentes lugares onde eles vão gostar de se reproduzir ou de alimento, é o nicho ecológico deles, e com isso eles vão sofrer aí uma simpática. Eles não mudaram de ambiente, eles só mudaram a questão da alimentação e do nicho. E como eu falei, a poliplodia, não esquece da poliplodia. Com isso eles vão adquirir uma genética diferente e quando eles começarem a se reproduzir assexuadamente, podem se reproduzir com indivíduos diferentes e aí aconteceu a especiação. Continua. Especiação parapátrica, aqui do lado, né? Parapátrica do lado ocorre quando não há separação geográfica, né? Nesse caso, a especiação está relacionada à diminuição do fluxo gênico, não havendo uma barreira geográfica. Mas olha aqui, bem, vamos ler isso aqui não, depois você lê. Isso aqui é o seguinte, aqui num rio que foi colocado aqui um produto de minerador e contaminou o rio, né? Então, os resíduos da mina que ficaram aqui, as ervas conseguiram, né? Ficar aqui, as outras não conseguiram. Então o solo não, essas daqui só conseguem sobreviver no solo não contaminado. E isso aqui, essas conseguem viver nos resíduos de mina. Então aqui houve também uma especiação, mesmo não havendo uma barreira geográfica. Nesse mesmo ambiente, uma população conseguiu sobreviver aos resíduos da mina e a outra só consegue viver no solo não contaminado, certo? Em casa, obrigada por ter ficado até o final da aula. Acredito que vai servir muito para resolver esse conteúdo da apostila. E não pode sair de casa